Galera, tudo bem? Vamos para a nossa 21ª, mas também a última aula do nosso curso de injeção eletrônica gratuito aqui do YouTube. Nós fizemos 20 aulas até agora, essa é a 21ª e também é a segunda parte da nossa aula de bobina de ignição. Eu falei bastante da parte teórica de bobina de ignição na aula passada e nessa nós vamos para os testes práticos, que talvez é o que você precise mais no momento aqui para tirar suas dúvidas, né? Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal e não assistiu principalmente as outras aulas, algumas pessoas falaram, olha, o teu canal não está aparecendo aqui para mim mais no YouTube. Cara, o YouTube tem um algoritmo, tem um robô por trás dele que te mostra algumas coisas, umas horas outras, então para você sempre estar visualizando o nosso canal é importante que você se inscreva e ative as notificações. Tem um sininho, você vai lá, clica em cima do sininho e clique em todas, tá bom? Você fazendo isso, você vai receber todo vídeo novo que a gente postar. Nós não vamos parar por aqui, essa é a 21ª aula, a última deste ciclo, para a gente fechar este ciclo sobre injeção eletrônica, mas toda terça e toda quinta eu vou estar fazendo o máximo de esforço possível para postar um vídeo sempre às 7h30 da noite, tá? E é importantíssimo que você esteja inscrito no canal para receber esses vídeos aí, ficar sabendo do que está rolando por aqui, tá bom? Também é importante que você comente aqui embaixo. Eu quero saber o que aconteceu com você nessas 21 aulas. Você conseguiu aprender alguma coisa? Se você assistiu todas, se você não assistiu, se vai assistir, o que você achou? Comenta aí que é importante para mim saber. Bom, para a gente voltar a falar de bobina de ignição, essa é a nossa segunda parte. E nesta segunda parte eu vou fazer os testes práticos, tá? Então, basicamente a gente tem dois padrões de bobina aqui, né? O primeiro padrão é o padrão onde eu tenho um drive dentro da bobina, dentro do módulo de injeção, tá bom? Então, tendo o drive dentro do módulo de injeção, o transistor, o cara que vai comandar a bobina, está dentro do módulo de injeção. A bobina, então, é só a parte elétrica, né? A parte eletrotécnica dela que está aqui, a parte elétrica dela está aqui dentro da bobina. Só enrolamento quando o drive está lá dentro, então não tem nada de eletrônico aqui. Esse modelo é aplicado numa série de carros aí, tá? E o outro modelo que a gente tem é onde eu tenho o drive na bobina, né? O drive de ignição na bobina, ou seja, o módulo manda um pulso de 5 volts e esse pulso de 5 volts faz funcionar o drive que manda um pulso negativo na bobina. Uma das grandes dificuldades do pessoal na hora de fazer esse teste é entender esse pulso, se está chegando ou não, é como testar esse pulso. Tecnicamente, a melhor forma de você testar e saber como que está a saúde do módulo e tudo mais é fazendo esse teste através do osciloscópio. Mas num caso onde você tem uma falhação, onde você tem algum problema mais crítico, mais aparente, dá para a gente fazer um teste aqui com a caneta de polaridade mesmo e ter alguma precisão. Antes que alguém pergunte, eu vou fazer esse teste e vou explicar lá de novo, mas não, eu não vou queimar a central de injeção se eu colocar uma caneta de polaridade aqui, vocês vão entender por quê. E eu já faço isso, cara, tô falando com conhecimento de causa porque eu já faço isso, sei lá, uns 20 anos pelo menos aí, tá? Então não vai acontecer nada, não vai queimar nenhuma central, não vai acontecer nada de errado. Você não pode usar aquela lâmpada de teste lá, de eletricista que usava antigamente com uma lâmpada de 5 watts lá, o pessoal testava e fazia alguns testes. Até porque não é nada conclusivo aquele teste com aquela lâmpada, mas a gente consegue com algumas evidências, uma caneta de polaridade aí de 20, 25 reais que você compra aí no Mercado Livre, você consegue fazer esse teste aqui com uma certa precisão que dá para a gente ter alguma certeza no diagnóstico para fazer a troca da bobina ou não. Então tá bom? Vamos lá agora para a parte prática que eu tenho certeza que você vai entender. Vamos lá? Bom pessoal, estamos aqui então com a nossa bobina de ignição aqui, conectada, né? Eu tô só com a chave ligada e eu deveria, num veículo normal, onde eu vou fazer um teste no nosso dia a dia, eu iria fazer isso normalmente, tá? Normalmente eu faria isso com o veículo dando partida, no momento da partida do veículo, ou com o veículo funcionando, caso estivesse falhando um dos cilindros, 2 cilindros aqui, né? Estivesse falhando, tivesse com dúvida no sinal da bobina. Aqui, nós vamos fazer isso só com o simulador, com a chave ligada, até por conta do ruído que isso gera, né? Que vai gerar um ruído, se eu tivesse com o motor funcionando, eu teria que gritar muito no vídeo, então vou fazer
com tudo desligado aqui. Nesse caso, é uma bobina de 3 terminais, como eu falei na aula anterior, eu falei até dei algumas dicas para vocês de 3 e 4 terminais. Nesse caso, uma bobina de 3 terminais, é importante que se olhe no esquema elétrico, tá? Nesse caso, essa bobina de 3 terminais é só a parte elétrica que está aqui, então o drive, que é o módulo de ignição da bobina, está no módulo de injeção, tá ok? Então aqui vai chegar um positivo e 2 pulsos negativos, um para cada par de bobinas, né? Um para cada par de velas, desculpa. Então aqui nós temos uma divisão exatamente, uma bobina é para cá, outra bobina é para cá, uma para cima e uma para baixo aqui. Então nós vamos fazer o teste do sinal. Vou usar só a caneta de polaridade para fazer esse teste, tudo bem? Só a caneta de polaridade. Eu vou evitar, e aqui é uma dica, nesse caso essa caneta não queima, tá? Mas é só uma dica aqui para vocês, eu vou evitar fazer esse teste com o conector ligado. Eu vou dar preferência em retirar, em desconectar aqui, para fazer esse teste aqui, ó. Desconectar e vou fazer o teste aqui desconectado. E por quê? Porque quando a bobina ela gera a centelha lá, quando dá a centelha na vela, faísca na vela, aqui no fio do sinal eu tenho um pico que pode chegar a 400 volts. E os meus LEDs da caneta, que a minha caneta não está preparada normalmente para receber este pico de 400 volts. Normalmente, se tiver uma caneta, nesse caso aqui, essa caneta é 12 e 24 volts. Tá? Ela serve tanto para 12 quanto para 24. Mas as canetas que são só 12, eu percebi em alguns modelos que a gente queimava a caneta, queimava o LED na hora de fazer o teste aqui com o plug conectado. Tá? Essa aqui não queima, mas mesmo assim eu vou fazer um teste padrão aqui para todo mundo fazer igual e não ter nenhuma novidade aí. Tá? Outro detalhe, então, na hora que eu ligar o meu simulador aqui, você vai ouvir o barulho dos bicos funcionando. Vamos lá? Olha lá, dá para ouvir o ruidinho do bico aqui, tá? Uma curiosidade, quando eu desligo aqui o bico, a bobina, nesse caso aqui é um motor GM, né? Injeção Delphi, quando eu desligo aqui, ó, parou o sinal do bico. Olha que interessante, por algum motivo, alguma estratégia da central, se a bobina não está funcionando ou se parou de funcionar a bobina, ela desliga os bicos. Aqui nesse caso, o meu plug do meio, tá? O meu plug do meio é o plug, o meu terminal do meio é o terminal do positivo da bobina. Tá? Então aqui eu tenho um positivo. E aí eu tenho os 2 pulsos, um pulso negativo para uma das bobinas. Nota que você vê piscar bem rápido. Eu vou até diminuir o sinal aqui, a velocidade do meu sinal aqui, ó, para você ver piscar aí, ó, mais bonitinho. Ó. Então um sinal de uma bobina, 1 e 4, por exemplo, e o sinal da bobina 2 e 3. É simples assim, tá? É simples assim, não tem segredo nenhum. Como eu disse, alguns vão perguntar, pô, Márcio, mas não vai... Nota aqui, eu liguei e voltou a funcionar os bicos. Não vai queimar o módulo quando você fizer esse teste? Cara, lembra, isso aqui tem uma resistência e o consumo dessa bobina aqui é muito maior do que o da minha caneta, então não vai gerar nenhum prejuízo para a central. O próximo teste agora que nós vamos fazer é o teste da bobina quando ela tem o drive na própria bobina, ou seja, o módulo de ignição está na própria bobina. Então vamos lá para uma bobina com um módulo de ignição na bobina. Bom, pessoal, aqui então nós estamos com uma bobina de ignição, onde o drive está na própria bobina, né? Então, nesse caso aqui, o módulo de injeção manda um pulso negativo aqui no conector dela, na verdade 2, né? Um para cada bobina, para cada par de velas aqui, né? Então, E4, E2 e 3, tá? Ele manda esse pulso especificamente aqui no pino 1 e no pino 3, tá? No pino 2 eu tenho um positivo e no pino 4 eu tenho um negativo. E aqui eu vou fazer o teste, posso até fazer conectado, ou posso fazer desconectado. Eu vou deixar conectado aqui para facilitar a visualização. Nesse caso não tem problema de eu fazer conectado, tá? E o porquê que não tem problema? Porque eu não tenho pico de tensão reversa vindo da bobina, aquele pico de até 400 volts que eu falei no outro caso, que esse pico ele vai parar no drive, ou seja, está na parte de baixo do drive aqui, então não vai me queimar a caneta de polaridade. Então, aqui eu estou usando o meu simulador, o simulador que a gente usa aqui na escola para dar aula, que eu achei mais fácil fazer, e até você está percebendo a imagem um pouco mais escura para facilitar a sua visualização aqui do sinal na caneta de polaridade.
Qual que é o segredo principal aqui? Por que você não está vendo? Já está ligado, tá, o sistema, mas você não está vendo aqui porque a gente tem um sistema de segurança aqui que eu mando positivo só quando eu aperto o botão aqui. Então se a gente apertar o botãozinho aqui, ó, você vai ver a centelha da ignição aí, né? E aí você vai ver que o pino 2 passa a ter positivo aqui agora. Ó, vamos lá. Deixa eu achar aqui o positivo aqui, ó lá. Pino 2 aqui agora, eu tenho um positivo alimentado. Vou soltar o botão. Eu cortei. Eu tenho um sisteminha de segurança só para evitar que alguém tome choque aqui, né? Ou se machuque mais gravemente aqui. Aqui, ó, o sinal do pino 1, né? Ou pino 4, aqui pino 1 nesse caso, ó. O que a gente está notando, ó? Aqui, na verdade, você vai ter que tomar um certo cuidado para analisar esse sinal. Não vai queimar nada, não vai acontecer nada, né? Mas a impressão que nos dá olhando na caneta é que o meu negativo está constante, olha lá. Parece que eu tenho um negativo constante. Mas como eu estou usando a caneta de 3 LEDs, nota que o LED laranja, que é um LED que indica só que a caneta está ligada, ele está piscando assim, ó, bem discretamente. Como é que eu identifico a diferença desse aqui, ó? Olha lá, pino 1 é sinal, pino 3, deixa eu achar aqui, também é sinal, olha lá, o LED laranja piscando de forma bem, piscando de forma bem discreta, tá? E o pino 4, que é o aterramento, ó, olha a diferença, você não nota nem o movimento do LED laranja. Então vamos lá, ó, pino 3, olha o LED laranja, mas bem discreto lá, ó, tá? E o pino 1 também, o LED laranja piscando bem discretamente, tá? Enquanto o pino 4, que é o aterramento, ele não pisca, né? E a gente nota também que ele fica mais apagadinho lá, fica o verde bem mais forte. Basicamente, esse teste que eu preciso fazer para saber se tem algum sinal na bobina de ignição. Um teste mais preciso, obviamente, você veria no osciloscópio e a gente conseguiria saber, inclusive, a saúde do módulo de injeção. Como é que está chegando esse pulso de 5 volts aqui? A gente conseguiria saber através do osciloscópio. Mas, como eu disse, no momento em que você precisa dar o diagnóstico se chegou o sinal na bobina ou não, obviamente, se chega o sinal na bobina e não tem centelha, a gente já sabe que a bobina está defeituosa, né? Então, ele funciona e funciona muito bem e é muito mais rápido que você montar todo a parafernália lá para usar um osciloscópio aqui, né? Eu acho que a oficina, ela sempre vai depender de velocidade de diagnóstico, né? De velocidade que você... e o máximo de precisão possível, né? No diagnóstico, mas não é toda hora que a gente precisa necessariamente usar o osciloscópio. Obviamente que tem horas que é inevitável o uso da ferramenta, mas aqui a gente já consegue fazer esse teste e eu acredito que você consiga ter um diagnóstico relativamente preciso aqui, que dê para você resolver os seus problemas no dia a dia da oficina aí de forma rápida e lucrativa, beleza? E aí, pessoal, conseguiu entender lá, conseguiu fechar o ciclo de raciocínio na tua cabeça? Bom, o importante agora é que você continue estudando e continue praticando estes testes. A prática vai te levar o mais próximo da precisão e da perfeição dos testes. Espero que você tenha entendido todo esse conteúdo, tenha aprendido o máximo possível com esse conteúdo e que você consiga aplicar esse conteúdo no seu dia a dia. Isso que é o mais importante. Eu vou deixar liberado esse conteúdo por um período aí indeterminado. E eu quero que você, sempre que precise, consulte aqui nesses vídeos, nessas aulas, o que você precisa para fazer um teste ou outro com uma certa precisão dentro dessas ferramentas tão simples que são a caneta de polaridade e o multímetro. São ferramentas muito simples que dá para a gente utilizar. Além dessas, nós temos outras ferramentas, né? Mas talvez a mais importante também, tanto quanto essas, é o nosso esquema elétrico. O esquema elétrico ele não é mais um acessório, um luxo ou qualquer coisa do tipo. O esquema elétrico é uma ferramenta de dentro da oficina que você deve de verdade ter e fazer uso com muita frequência. Se você não está fazendo isso, eu tenho certeza que está sofrendo demais. Beleza? Mais uma vez eu fico por aqui. Se você assistiu este vídeo e não assistiu os outros, como eu disse no começo desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e toda terça e quinta vai ter conteúdo novo aqui e espero que você acompanhe a gente. Valeu, muito obrigado mais uma vez e até mais. Valeu!